Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou a Mayra de La Salette e este é o nosso Washington Fora de Horas da Voz da América, fora de redação. Já sabem, devido à contingência, às medidas de prevenção contra o coronavírus, a equipa da Voz da América está a trabalhar fora dos estúdios e por isso cada um de nós monta aqui o seu estúdio improvisado para dar as notícias todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã, horário de Washington DC. Estamos aqui para lhe dar as notícias. Infelizmente, a maior parte das notícias é sobre o coronavírus, mas antes disso, hoje é dia 30 de março e este dia ficou marcado na história. 30 de março de 1981, o presidente Ronald Reagan, presidente americano, foi baleado no peito na capital americana, Washington DC, depois de ter dado um comício num hotel. O atirador foi John Hinckley Jr. Além do presidente Reagan, outros 3 indivíduos que faziam parte da sua segurança e da polícia distrital foram baleados. Ronald Reagan, na altura com 70 anos, foi operado no mesmo dia ao pulmão esquerdo, onde a bala de calibre 22 o atingiu. Hinckley foi considerado inocente nesta tentativa de assassinato, mas esteve internado durante décadas num hospital psiquiátrico, de onde teve alta em 2016. Obrigada por estarem connosco. Vamos então agora às notícias. Em Angola, o coronavírus fez as primeiras vítimas mortais e há mais de 1000 pessoas em quarentena. Angola entrou ontem na lista de países com mortes devido ao novo coronavírus, após a Ministra da Saúde anunciar o falecimento no sábado de 2 cidadãos nacionais que regressaram recentemente de Portugal. Um deles, de 59 anos, chegou a Angola a 12 de março e, segundo Silvia Lutucuta, esteve internado nos últimos dias na Clínica Girassol e teve um quadro com uma evolução muito rápida com insuficiência respiratória, mas tinha também outras doenças associadas. A segunda vítima, de 37 anos, que regressou de Portugal no dia 13 de março, esteve internado durante uma semana. A Ministra da Saúde confirmou na conferência de imprensa realizada em Luanda que já foram processadas 370 amostras com 7 resultados positivos, enquanto se aguarda o resultado de 21 testes. Em todo o país, há 1089 pessoas em quarentena institucional, das quais 547 na província de Luanda. Eu vou aproveitar e dizer bom dia aqui a uma série de gente que já se ligou. Portanto, vou pôr aqui no meu computador, é mais fácil. Já sabem, isto sem teleprompters, sem iPads, sem grandes coisas especiais, obriga-nos a sermos mais criativos. Portanto, vou ver aqui quem é que está. Asana Jau, André Mfuku Kivo Ondinga, Vitor Papi, Brumar Finda, que pergunta à Marisa como é que está a ser a sua quarentena. Jeremias Kassanga, do Menong Quando Cubango. É raro termos alguém do Quando Cubango, portanto, bem-vindo aqui ao nosso Washington Fora de Horas, fora de estúdio, fora da redação da Voz da América, mas com as notícias. Continuamos com Angola, onde, numa altura em que vigora o estado de emergência, no Lubango, algumas famílias estão ao relento por força das chuvas que caíram nos últimos dias, enquanto várias fontes apontam para mais de 3 dezenas de famílias nesta condição. As autoridades locais falam em 6 a carecer de ajuda imediata. Uma das moradoras do bairro Ferrovia, um dos mais afetados pelas enxurradas, disse que a água saía pelas janelas e as casas das irmãs desta pessoa e outras 2 vizinhas caíram e as pessoas ficaram só com a roupa do corpo. No Lubango estão cadastradas mais de 28.000 pessoas em situação de risco, com 6.000 das quais em situação de emergência, reconheceu o administrador municipal Armando Vieira. As medidas de prevenção em curso contra a pandemia do novo coronavírus desaconselham a colocação de famílias desalojadas em estabelecimentos como escolas, enquanto aguardam por melhores condições.
Ante a incapacidade de acudir à situação, o também coordenador da Comissão Municipal de Proteção Civil, Armando Vieira, apela à solidariedade da sociedade para com as vítimas. Portanto, quem puder ajudar, a ajuda é muito bem-vinda. Continuo aqui a entrar internautas: Manuel Paquete, Neiva Zinc, Ed Andrade, Herculino Bila, Benja Silva, Yamba Pro, António Ramos, há tanto tempo, António Ramos, bem-vindo de volta, e muito bem-vindos aqueles que são novos neste nosso programa, aqui na audiência do nosso programa Washington Fora de Horas. Eu volto a lembrar que estamos a transmitir, neste caso eu estou a transmitir a partir de casa, com aí todos os outros colegas, todos os dias é um colega diferente a apresentar o programa, cada um deles a transmitir também a partir da sua casa, por causa das medidas de prevenção contra o coronavírus. Rui Manuel, muito boa tarde. O Léo, o Anda Léo já cá está. Muito bom dia e bom início de semana a todos. Uma semana com muita saúde, com certeza é o que nós torcemos para que seja. Vamos continuar com Moçambique. O diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique disse que o governo pretende ganhar tempo e atrasar o pico da doença vários meses, por exemplo, até janeiro de 2021. Na conferência de imprensa sobre a situação do novo coronavírus no país, Eduardo Samo Agudo confirmou a existência de 8 casos, sem mortes e sem casos novos detectados nas últimas 24 horas. E explicou, passo a citar: o que nós queremos é reduzir, quebrar a cadeia de transmissão de maneira a que seja muito baixa, com vista a evitar que haja um número grande de indivíduos a padecer da doença num curto espaço de tempo. Fim de citação. Ou seja, imaginando um gráfico de número de infectados, eu passo a citar também as palavras de Eduardo Gudo, em vez de acontecer um pico com centenas de milhares de casos, haver muito menos e atrasar esse momento, explicou Eduardo Gudo. Vamos até Cabo Verde, onde a ONU Mulheres encerra as atividades no país, mas antes atualizar a situação sobre o coronavírus nas ilhas. O Diretor Nacional de Saúde confirmou que o país não registrou qualquer caso nas últimas 24 horas e que continuam os 5 casos já existentes em tratamento, sendo 4 deles importados. O país registrou uma morte, um turista inglês de 62 anos que chegou infectado a Cabo Verde, país que desde ontem está em estado de emergência. Entretanto, a ONU Mulheres vai fechar o seu escritório e atividades em Cabo Verde a partir de amanhã no âmbito de uma reforma em curso. Em comunicado oficial, a ONU Mulheres explica ter iniciado em 2018 um processo de forma interna com o objetivo de garantir que a organização estaria, e passo a citar, apta para o propósito, fim de citação, a nível global no sistema reestruturado das Nações Unidas. A reforma visa a presença da Agência da ONU Mulheres no terreno, e eu passo a citar, onde a sua presença seja mais crítica, nomeadamente em países em crise humanitária, em situação de alto risco para mulheres e meninas, fim de citação, dimensionando assim a organização para cumprir o seu mandato. Cabo Verde, pelos progressos alcançados, não se enquadra, portanto, nos países críticos. Antes de irmos até à Guiné-Bissau, vamos ver quem é que está aqui. Há uma situação aqui muito interessante, é que apesar de nós conseguirmos colocar o nosso telefone em modo avião, as chamadas continuam a entrar, o que é muito estranho, e por isso eu tive que fazer esse movimento de negar uma chamada. Mas vamos ver aqui quem está ligado então. Mamad Iqbal Daoud, o nosso Mamad Iqbal Daoud, que nos aqui voltar a negar esta chamada. Peço desculpa, mas tem mesmo que ser. Monandenga Cruz está aqui também ligado a nós. Américo Jorge, Rui Manuel, António Cássio Vicente, Manuel Paquete. António Ramos diz: estamos em estado de emergência e se quer relatar a situação em Timor-Leste, posso contribuir via Skype. Obrigada, António, com certeza é uma boa ideia. Nós vamos falar depois em off. Vamos então continuar com as notícias sobre a Guiné-Bissau. Os elementos da Guarda Nacional colocados no posto de fronteira terrestre entre a Guiné-Bissau, a aldeia de Cambadju
e Senegal, Salé-Kenya, trabalham sem máscaras de proteção e usam termómetros recebidos há 3 dias para medir a temperatura das pessoas que entram para o território nacional. O posto de controlo da fronteira de Cambadju, no setor de Contubuel, região de Bafatá, no leste do país, é uma das maiores entradas de cidadãos comuns, comerciantes e mercadorias provenientes do Senegal em caminhões. A falta de equipamentos de proteção e prevenção de contaminação do novo coronavírus, Covid-19, foi revelada aos jornalistas pelo chefe do posto de fronteira, Bakar Naman, durante a visita ontem do ministro da Administração Interna e Territorial, aliás, e Poder Local, Fernando Dias, para entregar caixas de máscaras de proteção e garrafões de lixívia aos elementos de defesa e segurança colocados na linha de fronteira, bem como aos centros de saúde. O chefe do posto explicou que a maior dificuldade que os guardas enfrentam tem a ver com a falta de meios de transporte, em particular motorizadas, para vigiar os caminhos clandestinos usados para a travessia das populações entre os dois países. Vamos agora ver como é que está a questão do coronavírus a nível global. Já passou de 732 mil o número de infecções pelo coronavírus e de 34 mil o número de mortos em todo o mundo, segundo a Universidade Americana Johns Hopkins, um dado atualizado às 8h15 da manhã, hora de Washington, hoje. Mais de 154 mil pessoas recuperaram-se da doença. A Espanha registrou 812 novas mortes por complicações provocadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas e o balanço de mortes supera 7.300 no país, disse o Ministério da Saúde. E o avanço da doença em território espanhol chegou às autoridades de saúde. São quase 12.300 profissionais da área infectados com o novo coronavírus. Ao menos 14% do total de 85,1 mil pessoas contaminadas em todo o país e 2.513 mortes. No continente africano, o número de mortes causadas pelo Covid-19 subiu para 150 até ontem à noite, com o número de casos acumulados a aproximar-se dos 5.000 em 46 países. O Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana, o CDC África, registra 4.760 casos e 146 mortes em 46 países. Há ainda 335 doentes recuperados. Estamos aqui a trazer também as boas notícias. O norte de África é a região com o registro de mais casos e mais mortes associadas à doença, com 1.922 infecções, 105 mortes e 223 doentes recuperados. Na África Austral, há 1.346 infectados, 4 mortos e 31 pessoas conseguiram recuperar. A África Ocidental registra 861 casos de infecção que resultaram em 22 mortes e 66 recuperações. O Zimbábue deu início hoje a 21 dias de quarentena. No Brasil, o país tem mais de 4.300 infectados e já registrou 139 mortos, com especialistas a advertirem que o avanço das mortes segue a linha da Itália. Na contramão das decisões do seu próprio governo, dos governadores e dos técnicos do setor, o presidente Jair Bolsonaro continua a apelar ao regresso ao trabalho, a sair às ruas e a cumprimentar as pessoas. Depois de o governo ter lançado uma campanha no valor de $1.500.000 apelando ao regresso ao trabalho, a Justiça bloqueou a campanha e agora o Twitter apagou 2 publicações da conta oficial do presidente Jair Bolsonaro. No lugar das publicações feitas na tarde de domingo, aparece a mensagem: "Este tweet não está mais disponível porque violou as regras do Twitter." No post citado pela empresa estão todos os tipos de mensagem que podem colocar em risco a saúde pública em relação ao coronavírus. Portanto, para terem uma ideia, o que o Twitter está a fazer é a bloquear todo o tipo de conteúdo que for de alguma forma falso ou contra as medidas de prevenção contra o coronavírus, para que a população não seja induzida ao erro.
portanto aqui o Twitter a fazer um bocado de serviço público. Vamos ver quem é que está ligado. Guilmar Songo, bem-vinda. Benja Silva. Silvestre Soares diz, boa tarde Mayra. Quero saber as medidas de prevenção para as mulheres que estão a amamentar os filhos nesta situação de coronavírus. Como efetuar compras seguras em supermercado em época de coronavírus. Saudações desde Lisboa. Silvestre, nós temos informações no nosso website. Nós temos uma página de saúde que é totalmente dedicada ao coronavírus. Portanto, se for a www.voaportugues.com, tem uma barra enorme que diz coronavírus e tem também no topo da página a dizer a sua saúde. E aí há todas as notícias relacionadas com isto. Mas eu posso adiantar já que é seguro as mães amamentarem os seus filhos nesta altura. Não há qualquer problema, os médicos não colocam qualquer questão. Quanto a compras nesta altura, tentem sair o menos possível, se não sair de todo. Claro que ninguém quer passar por dificuldades sem ter mantimentos em casa, portanto, façam uma lista, de uma vez só, façam uma lista do que é que precisam. Não vão às compras, hoje preciso de leite, amanhã preciso de pão, depois de amanhã preciso de arroz. Não, vamos fazer uma lista, por enorme que ela seja, de tudo o que é necessário para estarmos em casa sem problemas durante umas 2 semanas, mais ou menos, 2, 3 semanas, naturalmente consoante aquilo que já existe em casa, na sua despensa, ou também em relação a questões financeiras, claro. E depois evitar horários em que há muita gente a ir aos supermercados. Normalmente nós sabemos mais ou menos na nossa área de residência a que horas é que as pessoas vão mais aos supermercados. Evitar enchentes. Levar luvas, por favor, tocar nas coisas com luvas, muitas vezes há os pagamentos automáticos, há pegar nas coisas que outras pessoas já pegaram. Leve luvas para o supermercado e faça compras de luvas e evite lá estar por muito tempo. Leve uma lista, seja imediato, e quando há lista, normalmente a gente evita gastar muito mais do que aquilo que já ali está, não é? Pois é, façam isso, vão às compras dessa forma e vão o menos possível. Esse é o conselho que todas as autoridades de saúde dão. Vamos continuar aqui. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump alargou o período de distanciamento social para 30 de abril, depois de ter feito campanha para que as pessoas regressassem ao trabalho a 12 de abril, dia da Páscoa. A decisão de Donald Trump foi tomada depois de ouvir os especialistas e de autoridade máxima na matéria, o Dr. Anthony Fauci, diretor do Centro de Controlo de Doenças, ter afirmado que o número de mortes possa ascender a 200 mil, só aqui nos Estados Unidos. E o presidente então concluiu que nada pior do que decretar vitória antes que ela aconteça. É verdade, é um velho ditado. Não se canta vitória antes do tempo, e Donald Trump reconheceu neste fim de semana que não vai ser possível voltar-se ao trabalho no dia da Páscoa. A Coreia do Norte avisou hoje que poderá interromper o diálogo com os Estados Unidos e criticou o secretário de Estado Mike Pompeo por instar a comunidade internacional a manter sanções contra o país. Na semana passada, Pompeo pediu aos países que permaneçam comprometidos em aplicar pressão diplomática e económica sobre os programas de mísseis nucleares e balísticos e apelou a Pyongyang a retomar as negociações. Em comunicado divulgado pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte, um funcionário sem nome encarregado das negociações com os Estados Unidos classificou os comentários de Pompeo de ridículos. E citamos: ouvir a linguagem ridícula de Pompeo fez-nos desistir de qualquer esperança de diálogo. Fim de citação. Vamos até ao Afeganistão, onde ataques mataram 11 soldados e polícias. Ataques das forças talibãs no norte e no sul do Afeganistão provocaram a morte de 11 soldados e polícias, disse hoje o Ministério da Defesa afegão. Os talibãs não reivindicaram os últimos ataques, mas de acordo com o Ministério da Defesa, os insurgentes atacaram um posto de controle militar no distrito de Argamdab, na província de Zabul, durante a noite, tendo morrido 6 soldados. Na província de Baghlan, pelo menos 5 elementos das forças de segurança foram mortos e outros 6 ficaram feridos, de acordo com as informações difundidas por Mahbubullah Ghaffari,
membro do Conselho Provincial, sobre este ataque que terá ocorrido no domingo. Hoje, segunda-feira, um atentado bombista contra um veículo na capital do país fez pelo menos 4 mortos, revelou um porta-voz do chefe da polícia de Cabul. Vou aqui ver quem é que está ligado a nós e a partir de onde, e agradecer mais uma vez pela vossa participação no nosso Washington Fora de Horas, fora da redação. Já sabem, nós durante estes dias, esta já é a terceira semana, estamos a entrar na terceira semana em que transmitimos a partir dos nossos estúdios improvisados, cada um a partir da sua casa. Carlos Silva fala-nos da Inglaterra. Olá, Carlos. Angelino Sebastião a partir de Luanda, nos Mártires. Joaquim Campos diz boa tarde e está a falar-nos a partir de Viana, em Luanda. Liane Varsano, a nossa grande amiga Liane Varsano, a partir do Brasil. Brumar Finda pergunta como vai a quarentena, como está a saúde e como vai a quarentena. A saúde está bem, muito obrigada por perguntar e eu espero que a sua também. A quarentena é como eu digo, evitar ao máximo. Eu não tenho saído de casa, esta é a terceira semana sem sair de casa, vou até à janela, respiro um bocado de ar puro, faço exercício dentro de casa, estão aí os vídeos de exercícios, do yoga, de aeróbicas, tudo e mais alguma coisa para manter o corpo ativo, porque esta cadeira já se começa a queixar da minha presença por aqui, mas sair de casa é que não. Nicolau Macumbazi está no Kazenga. Profeta Aino diz atos de pobreza e ele tem que explicar melhor o que é que ele quer dizer com isto. Laurentina Barbosa a partir da Flórida. Como é que estão as coisas aí na Flórida, Laurentina? Obrigada por juntar-se a nós aqui neste nosso Washington Fora de Horas, que normalmente é nos estúdios da Voz da América, na capital americana, e agora é na casa de cada um de nós. Nuno Napoleão, boa parte a partir de Luanda, e Manuel Machoco está em Moçambique. Vamos então continuar com outras notícias que não tocam no coronavírus, ou melhor, mais ou menos, não é? Porque é muito difícil evitar falar do coronavírus nesta altura. Na Colômbia, o Exército de Libertação Nacional, o ELN, anunciou no domingo um cessar-fogo unilateral ativo entre 1 e 30 de abril, como um gesto humanitário devido à pandemia do Covid-19, que no país já tem 102 casos. O grupo guerrilheiro garantiu que uma das razões que o levou a declarar um cessar-fogo unilateral ao longo de abril foi o apelo que o secretário-geral da ONU, António Guterres, fez em 23 de março para um cessar-fogo mundial em todas as guerras para ajudar a lidar com o novo coronavírus, segundo um comunicado do ELN. O grupo guerrilheiro também solicitou uma reunião dos representantes do governo do presidente colombiano, Iván Duque, com os seus delegados nas negociações de paz, que estão suspensas para buscar um cessar-fogo mais amplo. Portanto, aqui um exemplo a seguir. Cessar-fogo nesta altura é muito importante para evitarmos que esta pandemia se propague ainda mais. Queremos que isto acabe, queremos voltar aos nossos trabalhos, à nossa rotina, à nossa normalidade e o grupo guerrilheiro colombiano ouviu as palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres. Agora, numa pequena pausa, vale a pena ver, vale a pena, quando o nosso programa acabar, irem até às nossas páginas nas redes sociais e também ao nosso website www.voaportugues.com ou ao nosso YouTube, nosso canal de YouTube, ao nosso Facebook, ao nosso Twitter, também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. Nós temos várias reportagens e reportagens novas. Lembrar que o Hospital Regional de Malange tem uma sala de triagem para o Covid-19. Foi uma reportagem que nos foi enviada ainda hoje pelo nosso correspondente em Malange, Isaías Soares. Com curadoria da Ana Guedes, temos um vídeo sobre um hospital para doentes com Covid-19 feito no Central Park. É um hospital tenda num dos maiores parques do país, aqui nos Estados Unidos, parque dentro da cidade, o Central Park em Nova Iorque, tem um hospital para doentes com o Covid-19. Curandeiros moçambicanos nada podem fazer contra o coronavírus. Esta é uma reportagem que nos chegou do Chimoio,
que já está disponível também nos nossos canais, no nosso YouTube, no Facebook e também no nosso website. As notícias hoje tiveram a curadoria do Álvaro Lugero Andrade e agora vamos até ao desporto com a curadoria de João Santa Rita. O Comitê Olímpico Internacional e as Federações Desportivas e Comitês Nacionais acordam que os Jogos Olímpicos serão realizados a 23 de julho a 8 de agosto de 2021, na capital japonesa, Tóquio, enquanto os Paralímpicos acontecerão de 24 de agosto a 5 de setembro de 2021. O anúncio foi feito hoje em comunicado pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. No que toca ao futebol, começamos em Portugal, onde um especialista em gestão desportiva, Alfredo Silva, disse à agência Lusa que o Benfica, o Porto e o Sporting podem perder mais de 27 milhões de euros por cada mês de paragem do futebol devido à pandemia do coronavírus, ou Covid-19. As perdas são resultado da falta de bilheteira, não há jogos na televisão, portanto não há publicidade, e também uma baixa na venda dos produtos relacionados com os clubes, t-shirts, bolas, tudo aquilo que são das lojas dos clubes. Há uma grande baixa nestas vendas, portanto é por aí que os clubes estão também a perder dinheiro. Por outro lado, o Observatório de Futebol, um centro de estudos europeu, disse que a pandemia provocou já a perda de cerca de 1/3 no valor dos plantéis das 5 principais ligas europeias, nomeadamente a Inglaterra, a Espanha, a Alemanha, a Itália e a França. O estudo disse que o valor da transferência dos jogadores vai cair perto de 28%, de um valor de 32 milhões e 700 mil euros para um valor de 23 milhões e 400 mil euros. Em Itália, os jogadores da Juventus concordaram na suspensão dos seus salários por 4 meses. Isso vai poupar ao clube 100 milhões de dólares. O clube disse que terão que ser finalizados acordos individuais com cada jogador, como exige a lei. Basicamente, o acordo parece indicar que a época italiana de futebol acabou, pois a suspensão dos salários vai precisamente até junho. O ministro dos Desportos de Itália, Vincenzo Spadafora, disse que não é realista pensar-se no recomeço do campeonato a 3 de maio, como tinha sido programado. O clube disse que se os jogos desta temporada forem marcados para outras datas, o clube vai negociar de boa fé com os jogadores. Na equipa da Juventus está Cristiano Ronaldo, que, segundo notícias, não só aceitou de imediato o seu corte salarial, como quis saber o que se vai passar com os empregados dos clubes, todos aqueles que limpam, cozinham, colhem os bilhetes de entrada. O que é que vai acontecer com eles? Ronaldo terá manifestado o desejo de os apoiar, bem como a colegas de equipa que possam ficar em situação difícil. Pois é, Ronaldo mais uma vez a mostrar aquele seu lado solidário. É preciso ter dinheiro, mas é preciso também ter bom coração para fazer este tipo de coisas. Ronaldo, disseram os jornais, vai perder 10 milhões e 400 mil dólares com a suspensão do pagamento. Entretanto, no Barcelona, o capitão Lionel Messi emitiu um comunicado a anunciar que os jogadores aceitaram uma redução em 70% dos seus salários, e a declaração de Messi surgiu dias depois dos capitães de outras modalidades desportivas profissionais do clube, basquetebol, handebol, futebol de salão e hóquei, terem concordado com a medida. O atraso provocou especulação sobre se os jogadores tinham ou não aceite a oferta e trouxe de novo ao de cima crescentes tensões entre os jogadores e a direção do clube. Num comunicado, Messi disse que os jogadores sempre tinham tornado claro que iriam aceitar a redução e que o atraso se deveu ao facto dos jogadores quererem uma fórmula para ajudar os trabalhadores do clube. Os jogadores queriam que esses trabalhadores recebessem os seus salários por inteiro, disse Messi. Mas olhem, falando de crises, há sempre uma vantagem nas crises, não é? Assim que se costuma dizer, algo parecido. Há quem diga que em tempo de crise tempo de crise é também tempo de oportunidades. De Inglaterra vem a notícia que um consórcio da Arábia Saudita quer comprar o Newcastle por 380 milhões de euros ou então 80% das ações do clube.
Os atuais donos do clube aparentemente querem vender porque a situação está mesmo mal. Mal e mal e mal. Vamos continuar a ler aqui alguns comentários de quem acabou de entrar. Edson Pereira diz: cuidem-se. E eu digo mesmo, Edson Pereira, todos vocês e a tua família, cuidem-se, tenham a certeza que cumprem com todas as orientações. A Laurentina Barbosa responde à minha pergunta, diz que na Flórida está tudo bem por enquanto. O Mariano Bartolomeu pergunta como é que estão as condições climáticas no planeta Marte. É que o Mariano está sempre muito preocupado com as condições climatéricas, com a meteorologia. Está um belo dia de sol lá fora. As temperaturas estão a subir, é verdade, aqui na capital americana, portanto, parece-me que vamos viver os primeiros dias ou as primeiras semanas da primavera fechadinhos em casa, o que é bom para quem tem alergias. Portanto, nem tudo é mau, temos que ver também as coisas boas de estar em casa. Brumar Finda diz que os políticos a nível mundial poderiam reduzir os seus salários mínimos até 60%. Bom, fica aí a sugestão. Hoje é dia de trending também, que assim como nos outros dias, portanto eu vou partilhar aqui o que é que se passa nas redes sociais, porque assim, estamos mais em casa, estamos mais agarrados às redes sociais, temos que filtrar melhor, mas eu aproveito, portanto, aqui neste filtro para vos dizer o que é que vale a pena ver em algumas das redes sociais que temos por aqui. No Twitter, a comunidade do Twitter hoje surpreendeu-me, o que eu fico muito feliz por isso, porque todos os dias que eu vou ao Twitter são sempre assuntos pesados e toda a gente muito revoltada, e hoje o assunto mais popular no Twitter é o aniversário do cantor Eric Clapton, o autor de clássicos como Layla ou Tears in Heaven. Ele faz 75 anos e a comunidade do Twitter está a felicitá-lo. Portanto, se é um fã de Eric Clapton, esta é uma boa altura para ir ao Twitter e deixar uma mensagem. No Google, mais de 2 milhões de pessoas pesquisaram sobre a morte da lenda da música country, Joe Diffie. O cantor morreu ontem, dia 29 de março, vítima do coronavírus. No Instagram, especialmente no Instagram da malta luso-africana, vamos dizer assim, estão trending as festas, ou melhor, vamos começar assim. No Instagram, de uma maneira geral, as festas e concertos estão trending. No Instagram, para os luso-africanos que gostam da kizomba, que gostam do zouk, estão trending as festas dos DJs. Portanto, ontem, por exemplo, o DJ angolano Malvado deu uma festa de arromba, ele tocou no seu estúdio e mais de 2.000 pessoas estiveram ligadas no seu Instagram Live a curtir a festa. Entretanto, um concerto que promete também no Instagram é o concerto de Paulo Flores, dia 4 de abril, Dia da Paz em Angola. Paulo Flores vai dar um concerto e ele convida toda a gente a deixar no seu anúncio, na sua página de Instagram, que músicas é que vocês querem ouvir que ele toque. Eu tenho a certeza que eu vou lá estar e vou pedir uma música. E nós estamos mesmo a chegar ao fim. Aliás, já passei aqui uns 3 minutos a mais daquilo que deveria ter, mas esta também é a vantagem de termos o nosso próprio estúdio, não temos os engenheiros e toda a gente a dizer que temos que cortar já. E eu vou ler uma mensagem do Amâncio Miguel, que naturalmente é um fã de música e pelos vistos é um fã do Eric Clapton também. Ele diz que se recorda do show de Eric Clapton em Maputo numa época de crise, julho de 1989. Sem nada na cidade, Maputo vibrou. Está aí as boas notícias em tempos de crise, as coisas que nos afagam a alma. Eric Clapton esteve em Maputo em 1989. Pedro Lindo diz: quarentena com energia só à noite, um dia sim, 2 dias não. Está complicada a quarentena na Lunda Sul, na cidade do Saurimo, bairro de Santo António. Gostaria que melhorasse. Eu também, Pedro. Eu também espero que as condições da quarentena em cada uma das nossas casas sejam as melhores possíveis para que isto não seja um tempo muito complicado.
Noutra nota mais positiva também, aliás, antes de continuarmos, há sempre questões sobre como identificar sintomas do coronavírus, que prevenções tomar. Portanto, eu lembro que nós, Voz da América, temos cartões informativos, vale a pena partilhar com os amigos. Partilhem as coisas boas, as medidas de prevenção e não tanto o drama, o pânico. Nós temos estes cartões informativos no Instagram, no nosso Twitter, também no nosso Facebook, e temos também alguns cartões que diferenciam mitos de factos sobre o coronavírus. Basta ir à nossa conta de Instagram, ao nosso Twitter ou ao nosso Facebook, basta escrever Voa Português, tudo junto. Agora sim, vou-me despedir e despeço-me com uma dica do que ver, naturalmente, desde que haja luz, desde que haja internet, mas eu sei que o Netflix permite, no momento em que nós temos luz e internet, fazer o download e depois podemos ver quando for possível e numa situação em que não haja luz, por exemplo, ou que não haja internet, nós depois podemos ver os programas. Portanto, esta é uma dica do que assistir em tempo de quarentena. Self-Made é uma minissérie que está disponível na Netflix. A nossa passadeira vermelha, o nosso programa de entretenimento, desta semana tem o trailer desta minissérie, acompanhado de uma curta entrevista com a própria Octavia Spencer, que é a personagem principal desta série. Vale a pena irem ver. E depois de verem este trailer e esta mini entrevista, então decidam se vale a pena gastar os dados e fazer o download da série. Eu quero dizer que sim, mas é só a minha opinião. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por todos os que participaram aqui neste nosso Washington Fora de Horas. E até amanhã há mais. Continuem ligados a nós. Estamos na internet, www.voaportugues.com. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta escrever Voa Português. Continuação do bom dia e mantenham-se saudáveis.